Irmãos, ao mesmo tempo que nós cumprimentamos os amigos que acompanham a gente em casa, abram as suas Bíblias comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 32. Nós estamos em uma cruzada falando a respeito do ministério dos gaditas, porque o ano que vem essa igreja estará aqui realizando um propósito do Ano do Leão. O Ano do Leão, por quê? Porque os gaditas, segundo a Bíblia, eles tinham uma aparência como leões. Ou seja, os rostos dos gaditas inspiravam coragem. E é o que nós vamos precisar para 2021. Muita fé, muita coragem, irmãos, para enfrentar o que está por vir. Capítulo 26 de 1 Crônicas, versículo 32. Eu vou ler, e os irmãos prestem atenção nessa leitura. Diz assim: e seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes dos pais, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo de Manassés, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Pai, essa palavra lhe pertence. Eu creio que ela, que é de sua autoria, será a base da mensagem dessa noite. Fala ao coração do teu povo, meu Deus. Precisamos ouvir a tua voz. Espírito Santo nos inspira, produza em nós a inspiração necessária para trazer o seu recado nesta noite. Eu creio, meu Pai, que tu vai falar tanto com aqueles que estão aqui presentes, com aqueles que estão em casa, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Os irmãos se assentem. Eu gostaria de justificar a ausência da bispa, que hoje não pôde vir, não esteve muito bem de saúde, mas estamos em oração e eu creio que Deus pode visitar a sua serva e curá-la nessa noite, amém? Meus irmãos, nós estivemos aqui na última sexta-feira falando a respeito dos gaditas. É um projeto, e esse projeto não é um projeto que nasce através da imaginação de algo que de repente se tornou uma febre. Sabe, tem determinados movimentos que eles começam a todo vapor, e aí eles vão tendo uma tendência a diminuir. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, e nós encontramos dentro da Bíblia uma informação importante acerca de uma tribo de Israel, e nós dissertamos sobre essa tribo, nós explicamos à igreja que Gade, ele era um dos filhos de Jacó, com uma criada de uma das suas esposas. Nós aprendemos aqui que o nome Gade foi dado em homenagem a uma deusa pagã de Canaã. Que o nome Gade, apesar de quer dizer fortuna ou afortunado, aprendemos aqui que nem sempre o nome bonito corresponde à realidade da vida de alguém. Que há muitas pessoas que possuem nomes de príncipes, mas se comportam como plebeus. Tem muitos nomes ricos, nomes bonitos. Quantos pais que às vezes olham para aquele filho e de repente está na moda, né? Por exemplo, o meu filho Nicolas recebeu esse nome quando aquele hino da Aline Barros fez muito sucesso. Ela fez um hino em homenagem ao seu filho. E nós cristãos, né, ouvindo a Aline Barros, poxa, que nome bonito, né? Vitorioso quer dizer seu nome. E quantas vezes a gente vai lá naquele livrinho, né, procura encontrar um nome bonito, um nome que traz uma história, e a gente vai lá e batiza, né? Quem tem o hábito e a tradição batiza o filho. Há um ritual, tem pais que fazem um ritual quando vão dar um nome ao filho. Mas, igreja, a Bíblia não é diferente. O nome era extremamente importante para as personagens bíblicas. E às vezes o nome era muito associado ao momento e à circunstância que as pessoas viviam. Por exemplo,
Eu citei aqui Abraão, só que Abraão não tinha esse nome, Abraão ou Avraham. Ele se chamava Abrão, e Abrão quer dizer pai. E Deus, sabendo que Abraão ou Abrão não seria um simples pai, Deus, enxergando o futuro de Abraão, falou: eu preciso adequar o nome de Abrão à realidade que ele vai viver. Ele não vai ser um simples pai, ele não vai ser um simples homem, ele vai ser pai de uma multidão. Então eu já tenho que dar a Abraão um nome de grandeza. Eu já preciso dar a Abrão um nome que corresponda à realidade futura. E aí Deus disse a Abrão: a partir de agora seu nome não será mais Abrão, mas Abraão, porque você vai ser pai de uma multidão. Só que da mesma maneira que nós recebemos um nome, até bem intencionado, tem às vezes nomes que nós nem gostaríamos que nos chamássemos. Por exemplo, Jacó. Por que ele recebeu esse nome? Porque ele, gêmeo de Esaú, nasceu grudado no calcanhar do irmão. Houve uma profecia que duas nações brigavam no ventre da mãe de Jacó e Esaú. Duas nações, e de fato, Esaú vai dar origem aos edomitas ou idumeus, inimigos mortais dos israelitas descendentes de Jacó. Esses povos depois, eles vão se entrar em conflito. Então, quando as parteiras viram que Esaú nascia cheio de pelo, olha que interessante, Esaú já era um garotinho cheio de pelos, colocaram o nome peludo, vermelho. Já Jacó, por ter nascido grudado no calcanhar do irmão, foi chamado de usurpador, suplantador. Olha que coisa, igreja, um nome que denegria, um nome pejorativo. Quando perguntavam talvez para Jacó: por que você tem esse nome? Porque eu sempre peguei no pé do meu irmão. Eu não sei quando falam de você com o que te associam. Eu não sei como que associam você. Você lembra da Maria? Que Maria? Aquela que perdeu o marido. Você lembra da fulana? Que fulana? Aquela que o marido está preso. Então, infelizmente, tem nomes aqui que tem histórias trágicas. Por exemplo, Noemi quer dizer aprazível. Só que quando deram esse nome, Noemi era feliz. Era uma mulher que tinha família, uma mulher que tinha esposa e filhos. E quando ela vai para Moabe, fugindo da fome, ela perde o marido e perde os 2 filhos, e ela volta para o seu país de Judá. E quando alguém chama ela de Noemi, ela fala: esquece esse nome. Como assim aprazível? Perdi o marido, perdi os 2 filhos, e vocês querem que eu me sinta aprazível? O Todo-Poderoso flechou em mim, mirou em mim. Me chamem de amarga. A partir de agora meu nome é Mara, amarga. Não tenho razão para sorrir, não tenho mais prazer de ser uma mulher aprazível. Agora, sabe quando as pessoas vivem aquele sentimento de raiva, porque acha que Deus ou a vida foi tão injusto, que quando alguém quer de alguma maneira reconhecer suas boas virtudes, você fala: que virtude o quê? Olha a minha vida, olha o meu casamento, olha a minha saúde. Mas eu quero que você diga para quem está do outro lado: Deus tem uma história para você. Não importa como te chamem, ninguém vai anular a história que Deus tem na sua vida. Deus tem compromisso com a pessoa e não com o nome. E aí, igreja, voltando na história de Jacó, quando ele vai para Harã, na Síria, novinho, um rapaz, ele se casa, ele volta com 4 esposas, 2 oficiais e 2 extra. E dessas esposas ele vai ter 12 filhos, entre eles Gade. E é interessante que quando Jacó volta, ele vai ter um encontro com o seu passado. E aí é onde Deus começa a mudar a história de alguém, porque Deus jamais tem promessa de futuro se você não resolver as pendências do passado. Então fala para o irmão que está do teu lado: prepare para abandonar uma história ruim.
Porque Deus está chamando você para reescrever uma nova história. Você vai fechar a página de um livro e vai começar uma página em branco. Crê nisso? Então quando recalabachai, Jacó volta lá para o altar. Deus diz: volta aonde você fez aquela promessa que eu seria o seu Deus. Lembra do altar que você levantou de pedras? Lembra do sonho da escada? Lembra que você prometeu que traria todos os dízimos, que eu seria o seu Deus? Volta lá para cumprir a promessa. Ah, tem um detalhe: antes de você passar para lá, você vai passar no Val de Jaboque, porque eu quero ter um encontro contigo. E ali Jacó falou para os filhos: vai na frente que eu vou logo atrás. Mas papai, vá na frente, meu filho, eu vou ter um encontro com o meu Deus. Diga para o irmão do lado: essa nova história é você e Deus. Ele vai te chamar para um particular. Ele vai te chamar para um retiro, para tratar você. E quando ele está lá no Val de Jaboque, ele encontra um varão. Na teologia nós chamamos de teofania. O que é a teofania? É quando o anjo se materializa, o anjo come. Então no Antigo Testamento, irmãos, essas aparições eram constantes. 2 anjos apareceram para Abraão quando foram destruir Sodoma e Gomorra. Apareceram para os pais de Sansão. E esses anjos estavam no movimento da teofania. E quando Jacó encontra um varão, ele identifica que não é qualquer varão. E sabe o que ele faz? Ele se agarra com aquele varão, ele gruda no varão. E aí o anjo fala: ih, fui descoberto. Jacó falou: eu sei que você não é daqui, rapaz. Você é príncipe. Sou mesmo, Jacó. E aí Jacó falou: então a partir de agora eu só te solto se tu me abençoar. Diga para quem está do outro lado: Jacó podia ter um nome ruim, mas tinha uma determinação. Era um homem que tinha desejo de bênçãos. Era uma pessoa que, apesar do nome que tinha, da história que tinha, era apaixonado pela bênção. E travou uma batalha, e o anjo por cima, Jacó por baixo, o anjo por cima. E o anjo fala: me larga, que já está subindo a alva, eu preciso ir embora. Só te solto se me abençoar. Qual o teu nome? Jacó. Ih, rapaz, como é que eu vou dar uma bênção para um homem desse? A partir de agora, esquece esse nome. O Jacó morre, agora nasce o Israel. Diga para quem está do outro lado: você vai colocar nome nas coisas que retrate a sua atual realidade. É de hoje. Deus está dizendo: escolha um nome novo para a empresa. Você não entendeu o que eu estou falando, não? Ó, irmão Silas, antigamente o nosso ministério chamava Assembleia de Deus, Ministério Vila Vera. Quem lembra onde é Vila Vera? Você sabe, né? Anda um pouquinho mais distante, vai na Paulista lá e pergunta: você conhece Vila Vera? Vai um pouquinho mais distante, um outro estado. Sabe onde é Vila Vera? Vão ter que ir no Google. Aí um dia um irmão, advogado, um amigo meu, falou assim: pastor, foi ele que cuidou da papelada, ele que registrou a igreja. Ele falou assim: você tem certeza que você quer colocar Vila Vera no seu ministério? Eu falei: é onde a gente está. Ele falou assim: mas e aonde Deus vai te colocar? Você não entendeu nada, né? Falou: pastor, não coloque o nome da igreja onde você está. Coloque um nome onde Deus vai te mandar. Aí ele: aceita uma sugestão? Eu falei: qual? Missionária. Onde esse nome chegar, não vai estar associado a um bairro, não vai estar associado a um município nem a um estado. Vai ser um nome que todas as pessoas estarão envolvidas com a visão e não com a localidade. Quem entendeu a visão? Então fala para o irmão do teu lado: escolha um nome grande, para que quando Deus te colocar lá, você não tenha que novamente mexer nos estatutos, nos contratos sociais e falar: meu Deus, cresci tanto.
Foi o que eu falei agora há pouco. Fica comprando móvel pequeno. Aí depois tem que colocar lá no... vende. Aí ninguém quer, porque só cabe na sua casa. Eu sei que tem uns irmãos que talvez falem, esse bispo aí foi contaminado por mania de grandeza. Ultimamente, não é não, irmão. É Jesus que quer mudar a sua história e você está aí. E você está nesse status medíocre. E Deus, assim como usou o advogado para me dar um conselho e falar, tem uma visão grande, está me usando para falar para você também. Às vezes tem que vir alguém de fora para enxergar por nós. Porque a gente está numa visão medíocre, conformado. Está bom demais, estou feliz da vida em Deus, mas eu não. Está lá o José com 17 anos de idade. Garotão. Fofoqueiro. Os irmãos não podiam pisar fora que José ia lá e entregava para o pai. Ó, papai, está lá namorando as moças, pegando as moças lá, papai. Aí os irmãos queriam matar o José. Aí para acabar de complicar, o José, muito espiritual, tinha cada sonho. Chegava no café da manhã, irmãos, arrotando espiritualidade. Tive um sonho essa noite que o sol e a lua, 11 estrelas, se dobrando diante de mim. Aí Jacó teve a interpretação e falou assim, meu filho, menos, né? Eu e sua mãe vamos se dobrar diante. Ô José, diga para o irmão do lado, ninguém leva a sério um sonho. Mas ninguém pode impedir um sonhador de sonhar. Diga para eles, eu vou fazer o que Deus está mostrando. Meu irmão, quando você começa a contar, sonhei que vou dirigir um carro automático. Sonhei que estava dirigindo uma Lamborghini. O quê? Eu não sei, porque essas pessoas... Deixa sonhar. Pelo menos no sonho a gente é feliz. Aí o Jacó foi lá e presenteou José com uma túnica de várias cores. Jacó era o diferentão. Um dia resolveram dar um jeitinho no José. Vamos pegar o José e vamos jogar o José numa cisterna. Se não é Deus, para ter misericórdia e a cisterna estar seca, José tinha morrido afogado. Mas não, o Senhor tinha outros planos para José. Fala para o irmão do lado, o Egito ia precisar de um primeiro-ministro. O Egito ia precisar de um homem que ia mandar e desmandar, que o faraó diria, não vai mover uma palha se você não disser. E quem era esse homem? José, só que José estava cru. Diga, José estava cru. José estava verde, fala. E você também está verdinho. Por isso que você, quando Deus fala certas coisas, você se sente insignificante. Porque está longe da sua realidade. É a mesma coisa que eu falo, Felipe, você vai ser pastor. O quê? Se Jeová me usa para falar para o Felipe que ele vai ser bispo aqui, é uma realidade longa. Sim ou não, irmãos? Porque eu levei 25 anos para chegar aqui. Tem quantos anos, Felipe? 21? Vai estar um pouquinho velhinho. Até lá, Felipe, tem que casar. Você fala de casamento para os jovens de hoje? A gente tem que fazer uma campanha aqui, irmão. Urgente. Esse ano eu não celebrei um casamento. Ou celebrei? Nenhum. Tinha vezes que era 2, 3. Mas então Deus precisava de um primeiro-ministro. Mas Deus não podia usar um fofoqueiro. Deus não podia usar um rapazinho de 17 anos com uma visão medíocre. Então a luta é o processo de amadurecimento. Tem vezes que Deus se submete a testes para você ter estrutura para aguentar o peso da responsabilidade que vem por aí. Aonde Deus foi dar uma família para José? No Egito. E olha que interessante, José teve 2 filhos que depois Jacó integrou esses 2 filhos, Efraim e Manassés, às 12 tribos. E quando as terras vão ser divididas, pastor, quando Josué for dividir as terras,
Manassés e Efraim também vão receber herança. Eles foram inclusos na promessa, porque eles eram filhos de José. Eram netos de Jacó, mas filhos de José. Foram contemplados. Então sabe o que eu aprendo? Que quando Deus tem um propósito na sua vida, a bênção respinga na sua descendência. Seus filhos são alcançados, seus netos são alcançados. E esses gaditas, eles eram oriundos de um cidadão que recebeu um nome pagão. Mas Deus tinha algo na vida de Gade. Volta lá no texto que nós lemos, capítulo 26, 32. Por que eu fiz questão de ler este versículo? Nós já aprendemos aqui que os gadistas tinham rosto de leão, porque eles eram corajosos, determinados, eles eram guerreiros. Os gaditas não só eram guerreiros, eles eram empreendedores. Davi colocou os negócios do reino na mão dos gaditas. Está aí, ó. E a meia tribo dos manassitas para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Um pouquinho mais para frente. Esses são os filhos de Israel, segundo o seu número, e os chefes dos pais, e os capitães dos milhares e das centenas. Abra lá agora. Coloca essa referência para mim aí. Primeiras Crônicas 12, 14. Os gaditas começaram a receber de Davi mais prestígio. Eles eram agora homens de guerra que comandavam exércitos, mas também eram empreendedores. Olha a descrição que o texto dá aos gaditas. Esses dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de... Volta lá um pouquinho, 13. Isso, 14. Foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de quanto, igreja? 100. E o maior de 1000. Quem crê que Deus vai te colocar como cabeça? Essa é a visão, esta é a palavra profética. Você vai ser gadita, porque Deus vai te colocar como cabeça e não mais como cauda. Deus vai colocar você para administrar. Jesus vai fazer com que você lidere, com que você seja esse cabeça de comando. Então, meus irmãos, ser gadita é ser empreendedor. Quando você pega, escuta só essa. Israel está vindo depois de 40 anos de deserto. Eles vão atravessar o Jordão para tomar posse da terra de Canaã. Só que teve 2,5 tribos que receberam herança antes do Jordão. Os gaditas não eram nada bobos. Olha o que diz o texto de Números, capítulo 32, verso 1. Então, igreja, o Jordão era o limite para a terra prometida. Só que 2 tribos vão querer ficar daquém do Jordão. E por que eles querem ficar antes do Jordão? O texto diz que os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado, em grande multidão. Os gaditas, eles tinham muito gado, eles criavam gado, e o gado dos rubenitas e dos gaditas eram numerosos, e eles viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Eu quero que você diga para quem está do teu lado: Deus vai te dar uma profissão compatível. Os irmãos já repararam, muitos jovens fazem uma faculdade hoje e depois se arrepende. Por quê? Porque é o pai que quer que você seja médico. É a mãe: meu filho, seu avô era médico, seu pai é médico e você também vai ser médico. Então tem vezes que querem que você siga a tradição da família, mas eu quero lembrar que Deus tem outros planos para você. Quem acredita comigo que quando Deus escolhe, Ele escolhe até a profissão? Gente, tudo gira em torno do escolhido. Tudo. Eu me lembro que eu, solteiro, preciso contar essa experiência porque
É um testemunho. Solteiro, eu tive uma namorada que ela teve um sonho e ela me chamou de Gildásio. E aí, nesse sonho, uma voz disse: não é Gildásio, é Gideão, o nome dele. E ela ficou assustada, mas já era Deus dizendo: olha, vai fazer algo diferente. Então eu vejo que às vezes, durante a nossa caminhada, Deus vai dando alguns indícios que você não nasceu para ser qualquer coisa. E para fazer qualquer coisa. Diga: papai te mima, porque ele sabe que você é especial. Só você não entende o seu valor. Só você acha que você é mais um no meio da multidão. Mas ele disse: você não me escolheu, eu escolhi você e te nomeei para que você vá e dê fruto. Ei, escolhido, você foi escolhido a dedo. Posso ouvir um glória? A dedo. Então, igreja, eles preferiram, pastor Carlos, aquela região porque eles eram criadores de gado e tinha o quê? Muito pasto. Tinha muito pasto. Então eles foram até Moisés. Olha o versículo 25. E eles falaram: Moisés, seguinte, ó, nós temos muito gado e nós queremos ficar aqui. Nós queremos esta região. Aí Moisés falou: mas e o resto das cidades que tem que conquistar? Vocês vão pegar o filé, vocês vão ser os primeiros a herdar a terra, e o resto das 10 tribos que vão ter que se matar brigando com o inimigo depois do Jordão. E Jericó? Então Moisés advertiu os gaditas e os rubenitas que eles estavam sendo egoístas, querendo herdar primeiro do que todas as demais tribos. Os irmãos estão compreendendo a lógica? O gadita, ele é suporte. O gadita é aquele que come por último. O gadita é aquele que carrega alguém nas costas. O gadita é aquele que fica por último, porque ele sempre vai ser o suporte e o sustento de Deus para os fracos. O gadita tem rosto de leão, porque ele tem coragem quando todo mundo tem medo. O gadita é aquele que anda a segunda milha, enquanto muitos estão morrendo na primeira milha. O gadita é aquele que além da túnica libera a capa. O gadita é diferenciado porque ele aguenta mais pressão. Por isso que 2021 vai ser o ano do... Diga para quem está do teu lado: quem for fraco o ano que vem não vai suportar o que vem por aí não. Então vai comendo vitamina, vai tomando vitamina, vai tomando comprimido de fogo. Come essa palavra, Ezequiel. Come este rolo, filho do homem. Se prepare. Multidão gritando, eufórica na Argentina. Eu falei: meu Deus, será que é o Boca Juniors que está jogando? É o River Plate? Não. A Câmara dos Deputados aprovaram o aborto. E aí você olha, com todo respeito, sem discriminação, não estou querendo aqui discriminar ninguém. Aí você vê o perfil daquelas mulheres que estavam comemorando o aborto. Feministas. São mulheres que nem esposo têm e nunca vão querer ser mãe na vida. Como que eu posso comemorar algo que não me incomoda, não faz diferença para mim? Isso soa de diabólico. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles levantam uma bandeira, como querendo dizer: vencemos os conservadores, vencemos os religiosos, vencemos os fanáticos. Porque é assim que nós evangélicos somos tratados hoje, conservadores. Quando você defende a bandeira do presidente, rapidinho, já tento te pichar. Porque, irmão, eu particularmente
não tenho nada a ver com o homem Bolsonaro, mas a partir do momento que alguém levanta a bandeira da família, eu prefiro estar do lado de um extremista de direita do que do extremista de esquerda, que quer liberar maconha, que quer liberar aborto. E no meio evangélico você vê uns crentes aí, vidas negras importam, as brancas também. Às vezes você faz um gesto, querido, vai estudar um livro de história, pelo amor de Deus, vai saber o que está por trás. Antes de você levantar uma bandeira, saiba o que está por trás da bandeira. Nós somos a favor de igualdade. Se há uma coisa que Deus sente verdadeira repulsa, é contra o preconceito de raça ou de cor. E aqui está bem provado isso, que é possível nós sermos tolerantes com todo mundo e formarmos uma família de negros e brancos. Aqui nós temos pastor negro, aqui nós temos vice-presidente. Por quê? Porque na família de Deus não tem espaço para intolerância. O que não pode às vezes acontecer é a gente privilegiar uma minoria em detrimento de uma maioria. Aliás, nem a minoria quer ser privilegiada, as pessoas querem conseguir as coisas com dignidade. Um negro não precisa de uma cota, ele é tão inteligente para conseguir uma bolsa. É nisso que eu acredito. Seja gadita, consiga as coisas por mérito. Porque uma coisa eu te digo, pastor, uma lei não vai me fazer te respeitar, mas o amor sim, pastor. E nós aprendemos que o amor supera as diferenças. Não precisa ir muito longe não, nós falamos de raça, mas hoje tem preconceito religioso. Se você é de uma igreja, eu fui cumprimentar uma irmãzinha com a paz do Senhor, ela falou, não te saúdo, é a paz de Deus. Eu falei, é a paz de Deus. E dependendo se você estiver usando uma calça comprida e deparar com uma extremista, aqui não tem não, viu? Aqui você não vai encontrar extremista. Mas tem umas igrejas por aí que você nem canta, nem entra. Aqui pode entrar. Pastor, então estavam comemorando o quê? O aborto. E está batendo na porta do nosso país, irmãos, esse espírito revolucionário que trazer o caos. Mas eu quero profetizar que tem gadita de Deus aqui que é territorial. E nós vamos marcar esta nação, não com a politicagem, mas com a bandeira do Evangelho libertador de Jesus Cristo. Se há uma pessoa que foi muito inclusivo em criar justiça social, esse alguém foi Jesus Cristo. O pastor leu aqui uma história de uma mulher que estava sofrendo há muitos anos, discriminada pela sociedade. Mulher não tinha valor. Jesus valorizou a mulher da época. Quando ele curou aquela senhora que andava curvada, havia uma divisão entre mulheres e homens, uma cortina. Os homens cultuavam em cadeiras cativas. Quando Jesus chama a mulher que anda encurvada, ele traz ela para frente, para o meio dos homens. Só aí já começou um auê. Jesus traz a mulher para o meio dos homens, cura ela em pleno dia de sábado, quebrou outro tabu. Vocês estão entendendo? O Evangelho, quando ele liberta, ele já liberta do preconceito. O Evangelho já tira de você esse preconceito racial, esse preconceito de que você é melhor. Deus, quando faz a obra completa. Então a humanidade não precisa de leis, a humanidade precisa de Jesus Cristo. E quando você conhece Jesus, as coisas mudam na sua vida. Então os filhos de Gade foram até Moisés, filho de Gade, os filhos de Ruben, dizendo o seguinte: olha o que eles disseram para Moisés. Dizendo: como ordena o meu Senhor, assim farão os teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossa fazenda e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade.
Mas os teus servos passarão, cada um armado, para pelejar para a guerra, perante o Senhor, como tem dito ao meu Senhor. Então o que eles fizeram? Moisés, nós queremos essa terra aqui, porque é terra boa para gado. Só que nós vamos deixar nossas famílias aqui, e nós vamos conquistar a terra dos nossos irmãos. Nós só vamos voltar para a nossa terra, quando nós tivermos vencido todas as batalhas. Sabe o que eu aprendo? Os gaditas foram os primeiros a herdar a terra, mas os últimos a tomarem posse dela. Diga para o irmão do lado: gadita é resistente. Os irmãos entenderam por que essa tribo era diferenciada? Porque eles fizeram mais do que todo mundo podia fazer. Por isso, jovens, irmãos e irmãs, tempo de fraqueza tem que acabar. Você pode até passar uma fase de fraqueza, mas encontrar você esta semana, estou fraco, bicho. Encontrar a semana seguinte, estou fraco, eu vou te dar óleo para beber. A Universal fez isso, né? Pega uns obreiros lá e toma óleo. Essa moda pega. Quem compreendeu, diga amém. Diga para ele, sabe como o gadita se fortalece? Pegando a Bíblia que está em casa e trazendo para a igreja. As crianças ensinaram para a gente aqui. As vitaminas do gadita chama-se Palavra de Deus. Gadita, não tem crente forte se não tiver dieta cristã. Leitura devocional. Leitura devocional, pastor. Vocês viram os exemplos de Bíblia que tinha aqui? Bíblia rasgada, que a mãe usa para dar umas bibliadas na criança, irmã. Bíblia não é para dar surra no filho. Bíblia também não é amuleto para colocar na porta com o Salmo 91. Show, Satanás. Coloca o 92, 93 também que funciona. Amuleto, tem quem usa a Bíblia. Está na cabeceira dela, ela vai dormir. Jesus, agora deixa eu abrir a minha Bíblia aqui no Salmo 90. Pronto, estou segura, está nada. Você já leu Mateus capítulo 4? O Satanás citou versículos para Jesus Cristo. Se há alguém que é um teólogo natural, é Satanás. Conhece? Fala para o irmão, ele não tem medo da escrita. Ele tem medo do autor da escrita. Esse nome aqui, ó. O que traz vida para essa palavra é o nome que tem toda a autoridade no céu e na terra. Então, por que os gaditas foram tão bem vistos e bem quistos por Davi? Porque eles eram militarmente mais preparados. E isso tem lógica, irmãos. Os gaditas deixaram de ficar na sombra e água fresca para lutar. Eles levaram muito tempo para conquistar todo o território, porque essa foi a condição que Moisés deu. Moisés falou: vocês querem construir primeiro? Sim, Moisés. Aqui tem lugar para o gado. Nós queremos construir currais, nós queremos montar cidades. Moisés, pode montar a cidade de vocês, só que tem um detalhe: vocês só vão morar nessas casas quando os irmãos de vocês estiverem todos também aconchegados. Aceitam? Aí os gaditas, sim. Igreja, esses homens, muitos nem voltaram a ver suas famílias, morrendo na guerra. Muitos desses soldados, irmão Cláudio, não voltou para casa, porque ele estava lutando a guerra dos outros. Mas sabe o que eu aprendo? Que este exército acabou se tornando um exército muito mais preparado, porque encontraram mais dificuldade na vida. Os irmãos sabem quando a pessoa valoriza a comida? Quando não tem o que comer. Sabem quando valoriza a saúde? Quando tem falta dela. Recentemente morreu um dos homens mais ricos do Brasil, o dono do Banco Safra. E aí começa a contar a história. E eu fico pensando, né, pastor?
O máximo que o homem pode fazer quando ele chega nesse momento, velhinho, é fazer lá o seu testamento, se não estiver pronto, e deixar tudo que ele conquistou para os filhos e netos, que vão gastar isso aí, ó, rapidinho, porque ninguém lutou, ninguém valorizou. Quando você pega um presente como esse, uma herança que cai no teu colo, você quer mais é gastar. Então eu aprendo que um dos grandes conquistadores do mundo, Alexandre o Grande, ele falou o seguinte: o dia que eu morrer, eu quero que vocês coloquem médicos para carregar o meu caixão, e eu quero que as minhas mãos fiquem para fora do caixão balançando. Essa foi a exigência de Alexandre o Grande durante a sua vida, quando ele morresse. E perguntaram: mas Alexandre, que coisa emblemática, você quer que médicos carreguem o seu caixão e quer que as suas mãos fiquem para fora? Por que, Alexandre? Ele disse: os médicos, porque eles têm que saber que eles não podem fazer tudo, salvar todo mundo, que não há remédio para a morte. E as minhas mãos, para que todos saibam que a gente não leva nada dessa vida. O maior conquistador, Alexandre o Grande, falou isso. Mas diga para quem está do teu lado: gadita é muito mais. Diga para ele: prepare o fôlego, porque você vai conseguir ficar mais tempo no fundo do mar. Aleluia. Deus está preparando pessoas aqui para uma resistência. Ei, só este culto de hoje, em pleno momento que a gente está vivendo, já demonstra que essa igreja é uma igreja guerreira, que está dizendo: Deus, eu tenho noção da realidade, mas eu não posso ficar sem clamar, eu preciso te buscar. Deus, eu estou exposto, mas eu vou lá ajudar o bispo em oração, eu vou lá orar pelos meus irmãos. Igreja, tem momentos que nós não podemos ter nojinho. Eu fico imaginando, um médico é tão vulnerável como nós, gente. Tem família, e ele trata diretamente aquele paciente com uma doença infecciosa. Se o médico ama tanta profissão e as pessoas, um pastor tem que ser muito mais do que um médico. Um pastor não pode fugir, porque nós estamos cuidando do maior patrimônio que um ser humano tem aqui, que é a sua alma. Sabe o que Jesus disse? Não temam aquilo que mata a carne e não tem o que fazer. Temei antes aquele que mata a carne e lança a alma no inferno. É com esta morte que nós temos que nos preocupar. A distância eterna do nosso Deus. E eu quero falar algo muito lógico aqui. Diga para ele e para ela: por amor a Cristo, você já está morto. Por que você acha que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive? Já estou crucificado com Cristo. Então ele está dizendo o seguinte: que a vida que ele tinha era uma vida que a qualquer momento ele podia partir. Paulo se gastou na obra de Deus. Paulo, irmãos, não tinha vida própria, porque ele viveu para que nós pudéssemos hoje chegar aqui e falar de Jesus. Se não fosse a vida de Paulo, não haveria a história da igreja de hoje. Foi ele que viajou, atravessou locais, com a sua cultura, com as suas prisões. Quando prendiam Paulo, ele era mais perigoso preso do que solto, porque as suas cartas até hoje causam efeito. Quem compreende, diga amém. Pergunta para ele e para ela: está preparado para ser um gadita? Querido, não haverá lugar para depressão na sua vida, porque não vai ter tempo para você sentir depressão. Ô, jovem, olha para mim aqui, ó. Sabe aquela... ora, por que foi que aconteceu hoje? Hoje eu estou assim. No dia seguinte: e hoje? Minha mãe brigou comigo. Eu me lembro que tinha um rapazinho todo mimado. A mãe, chopinha na boca, sapatinho no... Ai, irmã, você está preparando seu filho para o pior. Toalhinha na mão, né?
Hoje está assim, uma geração mesmo. Mãe, cadê a toalha? Aí vai lá, escrava. Mãe, traz ele para a campanha de sexta-feira aqui. A velhinha precisando ser cuidada, que se gastou a vida toda para educar esse infeliz. Aí a senhora, a madame, filho meu não trabalha, filho meu tênis de marca, filho meu. Chegou a idade do serviço militar, aquele cabelão Brad Pitt. Chegou lá, foi alistar o menino e falou: cuidem do meu bebê. Sargento: sim senhora, deixa o bebê com a gente. A mãe virou as costas: cabeleireiro. Lá se foi o cabelo do Brad Pitt, o carequinha. E, irmão, aí o sargento percebeu que o camarada era mimado, dava para ele os piores trabalhos. Colocava ele no sol quente para arrancar capim, irmão. Não tinha nem... Eu quero isso aqui limpinho. Meu querido, esse menino sofreu porque o sargento percebeu que ele era mimado. Diga para ele: a vida não vai ser fácil para quem é folgado. Pode falar, pode falar. Um dia você vai ter que ter casa. Interessante como a gente às vezes olha para a família dos outros, né? O menino está correndo na igreja, bagunçar. Esse menino que essa mãe não vê. Meu filho não vai ser assim, não, vai ser pior. E não é profecia não, é porque você tem que viver sua própria experiência. É muito fácil você tentar pautar a sua vida com base na vida dos outros. Ser gadita, e eu estou encerrando aqui, diga comigo, é ter unção que maximiza a conquista. Você acaba, em vez de você minimizar, você maximiza. O gadita tem visão de águia. O gadita é aquele que enxerga potencial nas pessoas. Gadita tem essa visão. Davi percebeu que ele ia colocar do seu lado homens empreendedores. Querido, hoje quando você senta perante uma pessoa que te entrevista, sempre tem aquela pergunta que é uma pegadinha. Tem que tomar cuidado com o que responde. O cidadão senta com você na entrevista de trabalho, né, Patrícia? Pergunta: você quer ganhar quanto aqui? Aí você, morrendo de vontade de trabalhar, desempregado: o mínimo possível. Você quer tanta vaga que você fala: pode ser qualquer coisa. Ele olha para você: como é que eu vou colocar alguém que quer ser qualquer coisa na minha empresa? Preciso de alguém com visão. Aí você é reprovado. Mas às vezes tem aquele também: eu quero ganhar mais do que você. E se dá mal também. E aí eu volto para Eclesiastes 3, que diz que tem tempo para todas as coisas. Tempo de falar e tempo de ficar quieto. A igreja está compreendendo? Então, igreja do Senhor, unção de gadita faz você ter visão de valente. Unção de gadita lhe dá pés de corça no momento de livramento. Davi, por que ele se livrava sempre das ciladas de Saul? Porque ele era ligeiro. Davi, quando Saul perseguia, irmão, Davi pulava as montanhas, saía pulando nas pedras, e Saul pega, não pega, pega, não pega, e Davi, fala para o irmão do lado: Deus vai te dar agilidade para sair de ciladas. Diga, diga, diga. Gadita tem pés ligeiros, por quê? Ele está preparado para fugir dos perigos. Corrida de São Silvestre. Quem sempre ganha? Quem? Os quenianos. Por quê? Porque todo mundo só treina nas vésperas da São Silvestre. O queniano corre o ano todo. Queniano não vai sair do Quênia para vir aqui para... Os irmãos já viram como que acontece? Janeiro, acho que não vai ter não, né? Com essa pandemia não vai ter. Igreja, eu fico às vezes... Olha para mim, irmão, pra você ver o que é um gadita. Tem lá 70 mil participantes. Quem é que está primeiro? Irmã Paula. Os primeiros têm um vestido de Batman, outro vestido de Chapolin. Ali é brincar, ali é a gente que vai para brincar, irmão.
Diga para quem está do teu lado, os profissionais estão lá atrás, se aquecendo. Aí começa a corrida, São Silvestre, pá! Vai todo mundo. Quem sai na frente? Os amadores. Quem sai na frente? Quem veio para se divertir, quem não tem chance de ganhar. Aí eles conseguem, chegando. Quando chega na Brigadeiro Luiz Antônio, lá vem eles. Assim, ó, irmão, ó, vamos lá. Diga para ele, técnica. Mas quem sai na primeira fila, assim, ó. Quando chega na Brigadeiro, fala para ele, economize as energias. Entra no quarto e conversa com Deus, porque você vai precisar dessas conversas, dessa energia, vai precisar dessa unção, porque está chegando uma ladeira. Eu fui orar na casa do irmão, ele estava muito feliz. Aí eu fui orar, tinha uma psicóloga, a filha dele é psicóloga, eu fui orar, ele, bispo, estou feliz. Eu falei, por quê? Participei da São Silvestre. Eu falei, ô irmão, maravilha. Cheguei, eu fui o 30 mil. Irmão, eu não aguentei, dei uma crise de riso. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, Jesus. O irmão vai até se desviar, o bispo rindo dele, né? Mas para mim foi cômico, 30 mil e ele feliz. Eu falei, Jesus do céu. O irmão está feliz porque chegou 30 mil. Aí eu aprendi uma lição. Se 70 mil correram, 30 mil é uma boa posição. Então diga para ele, para ela, nunca desvalorize e nem deprecie as conquistas alheias. Curva a sua cabeça agora. Deus vai te dar instinto de gadita. Fica de pé, isso, fica de pé. O Senhor vai te dar instinto de gadita, de sobrevivência. O Senhor vai te dar capacidade de enxergar empreendimentos. Igreja, começa a entrar nessa visão, igreja.